Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, verso 50. Enquanto você abre aí, você sabe que o pastor Marcos não está aqui, porque ele está lá no Campus 2, né? Então, é por isso que nós não nos dividimos, nós nos multiplicamos, né? Então, enquanto um serve lá, o outro serve aqui. Amém? Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Glória a Deus. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele? Pai, nós queremos, em nome de Jesus, clamar ao Senhor nessa noite e te pedir que o Senhor esteja liberando do céu uma palavra sobrenatural como só o Senhor pode fazer. Pai, eu quero te pedir que haja um espírito de revelação, um espírito profético neste lugar, onde a palavra do Senhor vai ser rema, vai ser revelada no nosso espírito. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, que o entendimento do nosso coração seja aberto, não seja embrutecido, Pai, o nosso coração nem a nossa mente, mas nós queremos declarar que a nossa mente está alerta, nosso coração está pronto para te ouvir. Nós, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia das trevas, seja de que forma for, a liberação para roubar a palavra do teu povo, mas eu quero declarar que o nosso coração está cativo, Pai, à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É muito interessante que no início de cada ano, nós normalmente começamos com novas promessas, né? Nós queremos fazer algumas coisas que em algum momento nós não fizemos e a gente fala assim, não, assim que o ano começar, eu vou emagrecer 5 quilos. Ó, tem uns 3 que receberam aí. Assim que o ano começar, eu vou começar a fazer uma atividade física. Olha. Ai, que benção, gente. Vou até comprar um tênis. Aí a pessoa tem uma coleção de tênis, mas não caminha, não faz nada, né? Quando a gente olha para a vida de José, nós vemos que depois de tanta coisa que aconteceu na vida dele, José tem a oportunidade de viver um tempo novo em sua vida, de ser honrado pelo Senhor e sair justamente daquela prisão que ele tanto queria. E a Bíblia nos diz, gente, que para esse tempo novo, né, que ele estaria vivendo, ainda antes da fome, a sua esposa lhe deu 2 filhos. E o primeiro filho se chamava Manassés. E a Bíblia faz questão de dizer que Manassés significa: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. José entendia que algo precisava acontecer. Quando nós queremos viver um tempo novo de Deus, existem coisas velhas que não se encaixam. E tem coisas que você precisa esquecer e deixar para trás. E sabe, o segundo filho de Manassés chama-se Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Para José era um recomeço. Agora, esse recomeço traria uma prosperidade da parte de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Efraim não é gerado enquanto Manassés não nasce. A prosperidade não vem enquanto você não esquece o que você tem que esquecer. O novo não vem enquanto você não deixa o velho no lugar certo. Então, nós precisamos entender o que é um recomeço real. Não um recomeço de palavras, mas o que acontece para que nós tenhamos um recomeço real. E é isso que nós aprendemos aqui com José. Nesse ano de recomeço para nós, e assim como era esse tempo de recomeço, para José, ele faz o quê? Ele faz algo sinalizado de uma maneira clara,
que era hora de abandonar as coisas que o prendiam ao passado. E eu quero dizer isso também para você nessa noite. Se você quer viver o novo de Deus, se você quiser viver de fato um recomeço, é hora de você deixar as coisas velhas, as coisas que te prendem ao passado, porque enquanto Manassés não nasce, Efraim não é gerado. Enquanto o esquecimento não vem, o novo não acontece. Agora, olha que coisa interessante. Quando José, e só para dar um pano de fundo, eu acredito que todos aqui conheçam a história de José. José, ele era um filho muito amado do seu pai. Ele era literalmente o filho preferido, porque o seu pai tinha 2 esposas, mas Jacó era apaixonado por Raquel. E Raquel não podia ter filhos. Então, quando Raquel tem filhos, o primeiro filho é José. Então, José era assim, a paixão realmente de Jacó. E ele tinha aí uma roupa especial, ele era tratado de maneira especial, de tal maneira que os seus irmãos o invejavam. E o seu pai cuidava dele de uma maneira diferente. E José, quando teve os seus sonhos, Deus deu 2 sonhos para José. Ele conta, ele ainda na sua imaturidade, conta o seu sonho para os seus irmãos. E isso gera ainda uma inveja muito maior. E então os seus irmãos, em um determinado momento, tramam matar José. Porém, por causa de um deles, eles acabam jogando José numa cova e vendendo José como escravo. Então José perdeu a sua família, José perdeu a sua pátria, José praticamente perdeu a sua identidade. Porque lá no Egito, ninguém sabia quem era Jacó, ninguém sabia quem era Abraão, quem era Isaac, ninguém sabia nada. José ali era só mais um escravo bonito. Porque provavelmente ele era um homem de boa aparência, porque ele tinha uma vida bem cuidada. E eu imagino José atravessando aquele deserto, provavelmente algemado, sendo levado como escravo para não fugir. Atravessando aquele deserto com uma amargura no seu coração, por saber que ele não precisava passar por aquilo. Que aquilo que ele estava vivendo era uma injustiça. Sabe, não adianta a gente pensar que José foi complacente com a atitude dos seus irmãos. Quando nós vemos os seus irmãos se encontrando com ele, depois lá no Egito, nós vemos os seus irmãos dizendo: porventura nós não vimos a sua angústia, porventura nós não vimos o quanto ele implorou para que nós não fizéssemos isso. Então José não foi plácido, jogaram ele lá na cova e ele, que bom, faz parte do plano de Deus. Levaram ele como escravo e ele falou: tá bom. Não, José esperneou, gritou, sofreu. Aquilo não fazia parte do que estava no seu coração, do seu desejo. E então, como escravo, ele entende que o momento é um momento novo. E José tinha essa habilidade de viver o novo e esquecer o velho. E quando ele é escravo, ele tem mentalidade de escravo. Ele não trabalha como o filho preferido de Jacó. Ele trabalha como um escravo de tal forma que ele é escolhido para ir para a casa de Potifar. E lá a situação vai ficando melhor, ele vai se tornando o chefe, Ele vai sendo o administrador da casa. Porém, para ele talvez aquilo já era uma realização. E ali ele já não tem postura de escravo. Aquele novo momento exigia uma nova postura e ele era um administrador. Mas a esposa daquele homem, de Potifar, ela coloca os olhos em José e ela vira uma carniça, Você imagina ela para baixo, para cima de José, dando em cima de José. E vamos combinar, gente? O que José tinha a perder? Sabe o que José tinha a perder? Ele tinha uma aliança com Deus. E embora ninguém mais fosse saber o que ele estaria fazendo, ele era um escravo, ele era um servo, ele podia falar: não, mas ela me obrigou. Mas o Senhor estava forjando o seu caráter. Deixa eu contar uma coisa para você. Nem tudo que deu errado na sua vida foi fracasso. Nem tudo que deu errado na sua vida até aqui é fracasso. Existem coisas que o Senhor permitiu para que o seu caráter fosse forjado, para que você fosse preparado para coisas maiores. Um homem que é capaz de negar uma oportunidade que está oculta aos olhos dos homens, ele também vai ter o mesmo coração em negar outras oportunidades e vantagens que apareceriam para ele quando ele fosse governador do Egito. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com José, ele entendia isso. Nem tudo o que deu errado, nem tudo que eu não entendo é fracasso. E então, aquela mulher
de birra dele, ela tenta agarrar e ele foge. E ela rasga um pedaço da sua roupa, ela mente para o seu marido e ele então vai para a prisão. E aí José não está feliz de estar ali. Mas embora não esteja feliz, ele se torna o melhor aonde ele está plantado. Quando ele era escravo, ele era o melhor. Quando ele era administrador, ele era o melhor. Quando ele estava na prisão, ele era o melhor. De tal maneira que o chefe da guarda o coloca como um dos principais. Mas eu sei que ele não estava feliz, sabe por quê? Porque quando José estava ali trazendo a revelação dos sonhos do copeiro e do padeiro, ele diz assim: mas não se esqueçam de mim. Quando vocês estiverem perante o rei, não se esqueça de mim. Agora, olha que coisa interessante. José precisava estar na prisão para ter o encontro com o copeiro e com o padeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não vai entender alguns lugares de angústia onde você vai passar. Mas Deus tem um propósito para te encontrar com as pessoas certas, para você fazer as conexões corretas, para te levar ao seu propósito. Então, quando eu olho para José, vivendo esse momento aqui, e quando ele tem filhos, e ele diz assim, ó: Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis. José não está ignorando que os seus dias foram difíceis. José não está sendo, uma pessoa que vai ali e de repente fala assim: não foi nada. Não, foram dias difíceis e ele reconhece. Mas ele diz algo: Deus me fez esquecer. Queridos, nós temos uma dificuldade muito grande, muitas vezes, em esquecer as coisas do passado. E deixa eu dizer algo para você: quando você não esquece o passado, você não está presente. Sabia disso? Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de marcar mais de um compromisso para um dia só. E aí o que acontece? Quando você marca mais de um compromisso para um dia só, você não está nem num nem no outro. Você está em um desesperado porque você tem horário, você tem não sei o que para fazer para o outro. Você não está presente. Nós vivemos um momento, uma geração que não está presente. Nós queremos fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Nós mexemos no celular enquanto assistimos televisão. E enquanto olhamos não sei o que, enquanto curtimos, nós não estamos presentes. E quando você está preso ao passado, você faz a mesma coisa. Você vive essa dualidade e você está repartido. Você está um pouco lá e um pouco aqui. Então você não consegue mudar o passado, você não esquece o passado e você não vive o presente. Enquanto você não esquecer o passado, enquanto você não entender que os dias difíceis da sua vida ficaram para trás, você não precisa fazer dele a base das suas construções novas. Você não vai estar presente. Você não vai viver 2021, enquanto 2010 continuar sendo a sua história. Você não vai viver 2021, enquanto 2017 for toda a sua história. E a gente tem essa dificuldade porque a gente precisa abrir mão. Esquecer significa abrir mão. Esquecer significa entregar. Entregar uma injustiça, entregar uma dor, entregar uma aflição. Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. José estava constituindo uma nova família. E agora era hora de deixar para trás aquilo que era a sua base até ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. 2021 só vai ser o ano do recomeço, se você se dispor a começar. E para você começar, você tem que terminar antes. Você tem que terminar algumas coisas. Para você entrar por novas portas, você tem que fechar as que estão atrás de você. E a maneira de você fechar as portas atrás de você é você entregar, esquecer, perdoar, abrir mão. Pastora, mas isso marcou a minha vida. E daí? O que é que você pode fazer para mudar o que aconteceu lá atrás? Nada. E então você não vai viver o presente hoje. Eu estava conversando com a minha mãe nesses dias. E a minha mãe teve 6 filhos. 5 filhos legítimos e um adotivo do meu pai. E aí todos foram embora.
E foi muito difícil porque nós passamos uma infância muito sofrida. E minha mãe foi uma verdadeira heroína. Ela, sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento, ela foi lá, deu um jeito de estudar, para começar a dar aula, para a gente ter o que comer, porque a gente passava fome. E meu pai, infelizmente, ele tinha um problema com álcool e a gente literalmente passava fome. Então, ela passou a maior parte dos anos da sua vida vivendo em função dos filhos. E esses dias, ela falou assim, olha, você sabe que eu perdi o prazer em cozinhar? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque cada vez que eu faço um dos pratos que vocês gostam, já com o olho cheio de lágrima, ela falou, eu me lembro de vocês e vocês foram todos embora. E sabe o que eu disse para ela? Eu falei, mãe, está errado. Sabe por quê? Você está privando as pessoas que estão no seu presente de desfrutar daquilo que você pode dar. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Talvez você está abrindo mão de viver o que Deus tem para a sua vida hoje, no seu presente, em função de coisas que aconteceram lá atrás. E você está privando quem está vivendo ao seu lado hoje de viver aquilo que Deus tem para derramar da sua vida sobre essa geração, sobre quem está perto de você. É hora de esquecer. O novo não vem se o velho não for deixado para trás. O novo não vem se a porta do antigo não for fechada. Efraim não será gerado se Manassés não nascer primeiro. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não são só coisas como dores e tristezas, É claro, José precisava agora ter uma nova postura. Ele seria, depois de Faraó, o homem mais importante do Egito. E sabe, quando você fica falando de novo das mesmas dores, você está sofrendo as dores de novo. Quando você reclama, você está você está fazendo isso de novo. Então, reclamar do passado é ficar revivendo isso. E enquanto você não deixa ele para trás, você está vivendo tudo de novo. E pior, você está preso a ele. E é por isso que muitas pessoas não conseguem viver recomeços. Elas querem viver um recomeço, mas elas não conseguem, porque elas estão presas. Mas não é só disso. Nós não estamos falando só de dores, de tribulação, de angústia. Não é só isso. Quando nós falamos de coisas velhas, nós lembramos também de uma passagem que está lá no livro de Mateus, que Jesus, ele fala que não se põe remendo novo em roupa velha, pois o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Jesus, ele trouxe algo novo. Na verdade, o evangelho é um grande chamado para viver de novo, para viver o novo, para viver em novidade de vida. E Jesus, quando ele vai falar sobre isso, e os judeus vêm fazer perguntas para ele, ele fala assim, olha, não se põe remendo de tecido novo em roupas velhas. Porque quando você faz isso, o tecido novo, ele tem uma força. E o tecido velho tem outra força. Então, Jesus está dizendo aqui que há uma maneira velha de viver que nós temos que abandonar para receber o novo. Então, o evangelho, gente, é um grande convite de mudança. É a metanoia, é a conversão. São as boas novas de Deus para a humanidade. Porém, não há novidade de vida se quisermos ajustar o novo a uma velha maneira de viver. Então, não é apenas esquecer, no sentido de esquecer as tribulações, as angústias. Isso é necessário. E se você não fizer isso, você não vai prosperar. Não é porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Se você pode ler o que você quiser, você vai encontrar na palavra de Deus um embasamento gigante. Mas é uma atitude que você tem que ter. Porém, além de você ter a necessidade de escolher uma mudança e deixar coisas velhas, lembranças velhas, dores para trás, nós temos também uma necessidade de parar de querer viver coisas novas com atitudes velhas. Quando Jesus ele nos chama para o evangelho, ele nos chama para um novo nascimento. Olha, Paulo, abra comigo lá, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante. Olha o que Paulo diz.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do quê? Do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é uma religião que vai te tornar moralmente um pouquinho melhor. Jesus não veio simplesmente para ser o gênio da lâmpada, embora há poder no nome de Jesus para curar, para operar milagres. Mas deixa eu dizer algo, Jesus ele veio para te dar uma nova identidade. Jesus veio para te dar uma nova natureza. E então a velha natureza é o que nós chamamos de velho homem. E esse velho homem está aí guardadinho dentro de você, dentro de mim, querendo aparecer. E existe aquilo que é a natureza desse velho homem. E a Bíblia diz que essa velha natureza, ela vai te chamar para viver. Porém, Paulo diz assim, faça, pois, morrer a vossa natureza terrena, e vos revistam do novo homem. Paulo diz assim, não mintam. Pastor, uma mentirinha não tem nada. Tem sim. Eu digo para os meus filhos, olha, eu não minto para os meus filhos. Eu não minto para eles. Embora eu poderia, camuflar, eu não minto. E eu falo para eles, não mente para mim, porque quem mente não é digno de confiança. Quem mente em coisas pequenas vai mentir em coisas grandes. Você foi chamado para o novo de Deus. E não vai haver novo de Deus se você viver da maneira velha. E aí a palavra de Deus, ela vem nos dizer assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são do alto. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Olha, eu já vi lugares onde havia uma escassez terrível. Eu já vi cidades onde a droga imperava, o tráfico imperava. Eu já vi cidades com uma seca terrível que não produzia nada. E quando a igreja se levantou, entendendo o seu papel, buscando a intervenção do Senhor, o milagre veio. Está na hora de nós entendermos que nós fomos chamados para o novo de Deus. Não é querer resolver as coisas do mesmo jeito que nós resolvíamos antes. Você foi chamado para viver em novidade de vida. Eu fui chamado para viver em novidade de vida. Só que nós não vamos viver o novo se a gente quiser fazer as coisas do jeito velho. Não dá, vai romper. Vai ter uma dualidade, você não vai estar presente. Não existe conversão se você não mudar a sua maneira de viver. Não existe uma conversão, não existe uma mudança de rota. Conversão significa isso, mudança de rota. Olha só, quando Paulo, ele se converte, a primeira coisa que acontece com ele é que ele fica cego. Paulo, até então Saulo de Tarso, era alguém que tinha conceitos. Ele tinha o seu ponto de vista. Ele foi criado de uma maneira e ele perseguia os cristãos em prol do nome de Deus, em preservar o nome de Deus. Mas quando ele tem um encontro com o Evangelho, está lá no livro de Atos, capítulo 9, do 1 ao 9, sabe o que nós percebemos? Paulo fica cego. Aquela cegueira que vem sobre a vida de Saulo representava a cegueira que ele estava vivendo até ali. E tudo aquilo que ele viveu até aquele momento é colocado em xeque. Todo o conhecimento que ele tinha até aquele momento é colocado em xeque. Sabe por quê? É contestado. E então, a Bíblia diz, a cegueira de Paulo, ela é involuntária. Ele não escolhe ser cego. Ele não escolhe ficar cego. Mas tem uma coisa que Paulo faz. Vamos abrir lá, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9.
a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. E então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A cegueira de Paulo foi involuntária, mas a sua busca por algo novo foi voluntária. Paulo entendeu que aquele momento era uma ruptura, era um momento de parar com a maneira de ver as coisas velhas. Ele foi alcançado por Jesus e ele entendia a importância disso. E então, eu acredito de verdade que Paulo ficou até sem falar. De verdade, eu acredito que o choque que aconteceu na vida de Paulo foi tanto que ele voluntariamente, ele fica em jejum de 3 dias sem comer e sem beber nada. Ele entendia que havia uma necessidade de um rompimento com conceitos, um rompimento com aquilo que ele construiu até aquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, está na hora da gente aprender a responder os céus. Deus está te chamando para um tempo novo, e algumas coisas podem ser involuntárias que estejam acontecendo na sua vida, mas é hora de nós como igreja darmos uma resposta voluntária aos céus, clamando ao Senhor para que o novo de Deus se estabeleça. Está na hora de nós pararmos de achar natural, viver no natural. Está na hora de nós clamarmos ao Senhor e fazer do sobrenatural a nossa realidade. Está na hora de nós desejarmos o novo de Deus, clamarmos pelo novo de Deus, e embora algumas coisas possam vir sobre nós, que nós não tenhamos controle, a palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e vai ser a minha resposta e a sua resposta para um clamor do novo de Deus, que vai ser estabelecido sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Está na hora de nós vivermos o novo de Deus. Está na hora de nós respondermos voluntariamente aos céus com as nossas atitudes. Está na hora de nós deixarmos o velho homem para trás e entendermos que há um clamor do céu, há um chamado para que nós possamos nos converter, mudar a rota, mudar o caminho. Nós precisamos responder aos céus. Nós ouvimos o chamado de Deus. Paulo ouviu naquele dia, Saulo ouviu naquele dia, e ele tomou uma posição. Eu não sei se você sabe, mas há 3 anos na vida de Saulo que ele sumiu. Acredita-se que ele foi para a Arábia, ele fala isso lá em Gálatas, acho que 1:15. E ele diz que ele foi para a Arábia. Sabe por quê? Ele foi reaprender. Deixa eu te dizer algo. O novo de Deus é todo dia. Aquilo que você viveu até aqui talvez não seja suficiente para te levar a lugares novos. Está na hora de você reaprender. Só que isso exige humildade. Isso exige humildade, sabe por quê? Nós, de alguma maneira, por alguma razão, que eu não sei porquê, que faz parte, sei sim, na verdade faz parte da nossa natureza. Nós temos um certo orgulho daquilo que nós construímos até aqui, de quem nós somos. E então nós temos as nossas frases chavões, né? Farinha comigo não, ninguém tira farinha, é um negócio assim, né? Que o pessoal fala, não sei como é que é. Por cima de mim só avião. Okay. Deixa eu falar uma coisa, isso é maneira velha de viver. A sua maneira nova é jejum e oração. A sua maneira nova não é responder com ira, com indignação. A sua maneira nova é assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Nós precisamos entender que existe você não veio para uma religião nova. Você veio para um novo reino, um novo governo.
Não dá para fazer coisas novas de uma maneira velha. Paulo teve que abrir mão de velhos conceitos, uma velha forma de viver, embora parecesse muito precioso. Foi a vida inteira de Saulo. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele se orgulhava disso, dos seus estudos. Ele se orgulhava de quem ele havia se tornado. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele descobre uma coisa: não serve para nada. Nós precisamos aprender que tem horas que o Evangelho é um grande convite de entrega. Enquanto não houver entrega na minha e na sua vida, nós não vamos viver o novo. Enquanto a gente tiver a necessidade de ficar grudado com as nossas razões, para a gente provar que a gente precisa disso, para a gente ter a última palavra, não vai haver recomeço coisa nenhuma. Não vai haver novidade de vida coisa nenhuma, porque você está tentando fazer coisas novas da maneira velha. Está chovendo sim, gente. Glória a Deus, está quente. Quente? Vai para Foz do Iguaçu, que vocês vão ver o que é quente. Essa terra é maravilhosa aqui. Existe uma frase, eu até tentei procurar de quem é essa frase, mas eu não consegui achar. Mas ele dizia o seguinte: presta atenção, precisamos fazer hambúrguer das nossas vacas sagradas. Há momentos na nossa vida que nós precisamos fazer hambúrguer das nossas vacas sagradas. Sabe o que é isso? Tem hora que eu tenho que pegar algumas coisas que eu fui tão apegado até aqui e eu tenho que ofertar. Eu tenho que entregar. Porque se eu não fizer isso, eu não prossigo. Eu não caminho, eu não continuo. Falando do ponto de vista empresarial, né? Você sabe que a Kodak teve a oportunidade. Eles desenvolveram um protótipo muitos anos antes de começar as câmeras digitais. Mas eles falaram assim: puxa, mas e os filmes, né? Os mais novos não vão nem saber do que eu estou falando, mas os mais da minha idade vão saber. E aquilo era a vaca sagrada deles. E eles não fizeram isso. Sabe o que aconteceu? O mercado foi tomado pelas câmeras digitais. E quando eles se atentaram, era tarde demais. O que aconteceu com a Kodak como empresa e com tantas outras empresas que eu poderia citar para você aqui, acontece na vida de muitas pessoas. Eu vejo muitos casamentos sendo destruídos por causa de vacas sagradas, por causa de razões. A pessoa tem uma necessidade de provar que está certo. Faz hambúrguer da sua vaca sagrada, que vai dar mais resultado. Está na hora de você entregar as tuas razões. Eu vejo muitas pessoas que não prosperam, que não caminham. Gente, eu conheço pessoas que trabalharam em empresas boas. Eu mesmo já tive essa experiência. E eu já contei isso para vocês. E que quando eu saí daquela empresa, eu não conseguia sair, porque eu ficava presa ao passado. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos aprender a entregar. Você quer um recomeço na sua vida? Então é hora de você se revestir do novo homem. É hora de você abandonar a prática antiga, a forma antiga de fazer as coisas para você e para mim. Tem muita gente querendo nascer de novo sem morrer. Queridos, não tem como. Sabe, quando eu oro por algumas pessoas aqui, que vêm entregar a sua vida para Jesus, eu vejo nos olhos dela, eu vejo no coração delas um desejo de nascer de novo. Mas deixa eu dizer algo, não tem como você nascer de novo se você não morrer primeiro. Sabe o que é um morto-vivo? É um zumbi. Tem gente que quer ser zumbi, quer ser morto-vivo. Você quer nascer de novo? Morre. Morre. Como assim, pastora? Morre para o mundo, deixa a sua velha natureza morrer. E é isso que Paulo diz: se estáis em Cristo, buscai as coisas que são de Cristo. Senão você vai tentar viver uma vida de cristão com modelos que não tem nada a ver com o Evangelho. Paulo não tentou. Quando ele teve esse encontro com Jesus, ele abriu mão da maneira antiga. Pedro abriu mão da maneira antiga. Pedro entregou o seu barco. Eliseu queimou as suas carroças. Queimou a cabeça do gado, fez um churrascão lá e falou: acabou, estou indo, estou entregando. Está na hora de você queimar as suas vacas sagradas.
Está na hora de você queimar algumas coisas que são importantes para você. Ruth abriu mão da sua terra, Pedro abriu mão do barco, José abriu mão da sua dor. Tudo isso é entrega. Para que o novo venha, o velho tem que ser entregue. Está na hora de nós entendermos isso. Se você se frustrou com algo na sua vida até aqui, não permita que essa frustração do passado te pare de viver o novo. Você está impedindo que as pessoas que estão no seu presente vivam aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida hoje. Culpa tem que ficar para trás. Pecado, coloca diante do Senhor, entrega. Razões, orgulho, entrega. Conhecimento, entrega. Deus é um Deus de coisas novas. Isaías capítulo 43, quero convidar você a abrir lá. Isaías capítulo 43. A partir do versículo 18. Isaías capítulo 43, a partir do versículo 18. Vamos ler juntos? Se você quiser ler no telão, se quiser ler na sua Bíblia, mas vamos ler juntos? Vou contar até 3 e a gente lê, tá? Ouça Deus falando isso para você, tá bem? 1, 2, 3. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Coloca de novo, vamos ler junto a versão do telão, para a gente fazer isso de uma forma uníssona. Mas ouça Deus falando isso para você, vamos lá? Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Hey! Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus continua fazendo coisas novas. Deus quer te levar a fazer coisas novas. E há uma questão muito especial. Deixa o versículo 19 aí para mim, Bruna, por favor. Quando Deus está dizendo aqui, ó, eis que faço um caminho no deserto. Eu construo rios no deserto. Sabe o que acontece? O povo de Israel, Bruna, projeta para mim o versículo 19, 43, 19, ou travou aí? Que às vezes acontece, né? Olha só, quando o povo de Israel atravessava o deserto, sabe qual era o sonho deles? O deserto passar logo. Porque toda alegria, toda prosperidade não acontecia no deserto. Deserto não é sinônimo de tribulação, gente? Você não fala assim, estou passando um deserto? Sim ou não? Quando você fala que está passando um deserto, você está falando que é um lugar de escassez, de aridez, de angústia. Sabe o que Deus está falando aqui? Quando Ele fala, eis que eu realizo uma nova obra, Ele está dizendo assim, ó, a alegria de vocês não vai ser depois que acontecer no deserto, porque no deserto eu vou fazer um caminho. No lugar que você está passando, eu vou trazer a provisão. E eu vou colocar rios no lugar ermo. Você não vai precisar passar por angústia, achando que não tem escassez. Lá, quando eu agi com Abraão, quando eu agi com Moisés, o povo teve que atravessar todo o deserto. E a terra da promessa, o momento da promessa, era só depois do deserto. Mas eu estou fazendo uma coisa nova. Ainda que você esteja passando pelo deserto, eu sou um Deus que faço um caminho no deserto, e eu coloco rios aonde era impossível que acontecesse. Então para de olhar para trás, para de achar que eu não posso resolver as coisas antigas. Esquece as coisas antigas, porque eu estou fazendo coisas novas, e Deus tem algo novo para fazer para a sua vida. Está na hora de você gerar Manassés, porque senão Efraim não nasce. Está na hora de você recomeçar de verdade, e não existe recomeço sem que você feche portas antigas. Você está aqui nessa noite não para assistir um culto. Você está aqui nessa noite para anotar na sua agenda, para você levantar um altar diante do Senhor, como José levantou na vida dele.
Você está aqui nessa noite para responder o céu. Eu e você estamos aqui para responder ao céu. Deus está dizendo: deixa as coisas velhas para trás, deixa as amarguras para trás, deixa as traições para trás, deixa as injustiças para trás. E do mesmo jeito que José deu um nome para o seu filho, eu quero que você dê um nome para o dia de hoje: Manassés, porque eu vou recomeçar, e eu vou recomeçar no dia 17 de janeiro de 2021. O meu filho tem nome, e o nome dele é Manassés. Ele tem uma data de nascimento, e a partir dessa data de nascimento eu me posiciono para receber Efraim. É meu recomeço, é meu recomeço. Eu vou responder o céu. Agora deixa eu dizer algo para você. Deus não está te deixando sozinho nessa. Talvez o que você viveu até aqui mexeu tanto com você, abalou suas estruturas. Mas algo que nós precisamos entender acerca de Deus, acerca de Jesus: há poder no nome de Jesus. Algo que nós precisamos entender acerca do Evangelho: Jesus não te chama e fala se vira. Ele não chamou Pedro pronto. Ele chamou um Pedro iletrado, bruto. Mas à medida que ele foi permitindo essa mudança, ele foi se transformando. Deixa eu dizer algo para você: mudança não é um ato, é um hábito. Hoje você vai... Sabe por que José deu o nome de Manassés? Porque isso não era um ato único. Todos os dias ele ia falar: Manassés, 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 até o momento em que, quando ele se encontrasse com os seus irmãos, ele tinha verdadeiramente esquecido, e ele tinha entendido que o que Deus tinha feito foi criar um caminho no deserto e um rio no ermo. Nessa noite o Senhor não está te chamando para gerar esquecimento e te deixar sozinho. Nessa noite Ele está te chamando e dizendo: eu só preciso que você faça uma coisa: entrega. Entrega. Senhor, mas eu tenho razão. José também tinha. Entrega. Senhor, mas foi muito doloroso o que minha mãe fez comigo, foi muito doloroso o que meu pai fez comigo. Entrega. Foi muito doloroso o que meu marido fez. Entrega. Senhor, mas entrega. 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 Não vai haver recomeço enquanto você não terminar coisas. Eu quero dar uma data de aniversário para o seu Manassés: 17 de janeiro. E eu quero dizer uma coisa para você: José não esqueceu das suas aflições sozinho. O nome de Manassés é: Deus me fez esquecer. E o mesmo Deus que fez José esquecer está aqui nessa noite para te ajudar a esquecer do seu passado, da sua natureza passada. E o mesmo Deus que José diz para Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, esse mesmo Deus está aqui para te fazer prosperar em dias de aflição.